O assunto é divisão nos inteiros. Vocês, como professores, já sem dúvida nenhuma explora isso, sabe todas as propriedades. A única questão é que num curso de aritmética a gente introduz uma notação, tá, para essa divisão, usa algoritmo da divisão euclidiana e princípio da indução para obter alguns resultados mais sofisticados, tá? Então vamos começar a discutir o capítulo 3 então hoje, tá? Então vamos retomar um pouquinho da aula passada. A gente tinha estudado os números inteiros, né? Conjunto Z dos inteiros. Então aqui, por exemplo, podemos denotar assim, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 3 pontinhos para lá, 3 pontinhos para cá, né? Esse aqui é os números inteiros. E aqui, dentro dos números inteiros, a gente tem os números naturais, tá? Então, em particular, as propriedades os conceitos que a gente obtém para os inteiros também vale para os naturais, tá? Bom, nas aulas anteriores, a gente caracterizou números inteiros com, se eu não estou enganado, foram 9 axiomas, né? Um dos axiomas, o axioma 7, é o que a gente chamava de fechamento, chamou, né, de fechamento em N. Ou seja, a operação de soma, a adição e a multiplicação são fechadas em N. Então isso foi um axioma para a gente, ou seja, se AB, N, os números naturais, né? Se AB está em N, então, se AB é um número natural, então a soma A mais B é um número natural. O produto A vezes B é um número natural. Então isso é um axioma. Assumimos esse fato, tá? Então, desse fato, a gente obtém também o fechamento em N. Fechamento em Z, desculpe. Ou seja, se AB pertencente a Z, então a soma de dois inteiros é um inteiro, o produto de dois inteiros é um inteiro e, em particular, a diferença de dois inteiros é um inteiro, porque a diferença, né, A menos B, a gente entende como sendo somar com o inverso. Tá? No entanto, se pegarmos dois inteiros AB, não implica, vou colocar assim a 7 fazer um x, que A, colocar assim a dividido por B, pertence a Z. Já já nós vamos dar um sentido mais preciso do que é esse A barra B, né? Podemos pensar assim que a princípio é A dividido por B. Pode não pertencer a Z. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, 1 e 2. Tá? Então, 1 é inteiro, 2 é inteiro, mas 1 sobre 2, 1 dividido por 2, não é um número inteiro. Tá? Então, não tem um fechamento aí, né? Tá? Nós não nem estamos entendendo essa divisão. Nem vamos fazer isso a princípio, entender a divisão como uma operação em Z. Tá? É mais interessante entender a divisão, definir esse conceito de divisibilidade da seguinte forma. Então, a princípio, nós vamos pensar como uma operação em Z. Vamos pensar como um conceito da seguinte forma. Olha só. Então, vou fazer aqui a definição. Então, ó, é divisibilidade. Então, dados dois números A e B pertencentes a Z, tá? Então, dados dois números inteiros, eu vou definir, vou dizer que A divide B, tá? A divide B,
Se você estiver fora do Paraná, é divide, né? Se estiver no Paraná, é divide, né? Tá. Quando existe, olha só, um número C pertencente a Z, tal que B é igual a C vezes A. A notação que a gente usa é essa daqui, ó. A gente usa A, uma barrinha vertical, B, tá? Então, dentro dessa anotação, você pode, eu gosto de colocar, eu tenho em mente esse rascunho aqui que eu vou colocar em azul, ó. Eu tenho em mente esse desenho aqui na cabeça, ó. A divide B significa que, né, existe um C inteiro, tal que B é igual a C vezes A. Tá? Então, A divide B quando B é igual a C vezes A. A divide B quando B é igual a C vezes A. Olha para cá, a barrinha divide B quando esse B aqui é igual a C vezes o A. Tá? Nós vamos usar muito isso nos argumentos. Não vou fazer de outra cor aqui no cantinho, ó, mais um rascunho. Então, A, guarde na cabeça, A barra B, A divide B implica que B, esse B aqui, ó, tá, é igual a C vezes A para algum inteiro C. Tá? Então, é esse desenho aqui que tem que ter na cabeça quando a gente olha para essa barrinha. A divide B. Para essa definição, né? A divide B. É uma maneira para guardar isso em mente, né? E a gente usa bastante nos exercícios. É a definição, para decorar essa definição, né? Tá? Quando isso não acontece, a gente coloca aqui, né? Então, a negação. Quando a negação, quando A não divide B, a gente pega essa barrinha vertical e faz um traço assim, ó, cruzando, para dar uma espécie de que isso não uma ideia de que isso não acontece. Então, há uma barrinha vertical com uma outra barrinha cruzando assim, é a negação. Vou falar que A não divide B. O que significa isso então? Se A não divide B, se o A aqui no cantinho, ó, se A não divide B, então não é verdade que o B é igual a C vezes A para algum C. Então essa igualdade não ocorre. Tá? Legal. Ainda é comum uma outra uma nomenclatura que a gente usa aqui também, nesses casos, é que se o A divide B, então se o A divide B, a gente ainda pode falar, né? Então aqui A divide B, a gente ainda pode falar que A é divisor de B, tá? A é um fator de B, ou, olhando para o B, que B é um múltiplo. Esse aparece bastante, né? Quando B é um múltiplo de A, quando A divide B. Tá? Então, B é um múltiplo de A quando A divide B. Ou ainda que B é divisível por A. Tá? Então, A divide B, A é divisor de B, A é um fator de B, B é um múltiplo de A, ou B é divisível por A. Quando eu posso escrever, aqui no cantinho de novo, ó, B igual a C vezes A para algum inteiro. Tá? Então, isso é falar que o B é o múltiplo de A, ou que o A divide B. Bom, eu não fiz nenhuma exclusão, né? Do zero, por exemplo. Então, se eu fizer essa exclusão do zero, por exemplo, se A divide B
e B é diferente de zero, então, tá, existe um único C pertencente a Z, tal que B é igual a C vezes A. Então, esse C inteiro que existe, que B é igual a C vezes A, tá, ele é único, se você considerar B diferente de zero. Porque se o B for zero, né, pela propriedade uma das propriedades da multiplicação, qualquer número inteiro serve para ser o C, né? Tá? Então, se o B é diferente de zero, C é único. Fácil ver isso, né? Isso é uma afirmação. Suponha que tem 2, usa essa igualdade e você vai concluir que esse C é único. Tá? E o que é interessante aqui é que neste caso, tá? Neste caso, esse único C, né, a gente definimos, denotamos talvez, tá, o C como sendo A sobre B. Não estou nem falando de racionais, nada disso. Eu estou usando uma notação para esse único C que existe quando A divide B. E eu chamo de quociente de B por A. Tá? Bom, umas propriedades interessantes, antes de passar para o algoritmo da divisão euclidiana, vamos dar uma olhada nas propriedades pelo livro, né? Então, por exemplo, a proposição 3.2, eu espero que você acompanhe aí pelo livro, a proposição 3.2 traz as propriedades mais básicas. Então, a proposição 3.2 são as propriedades mais básicas, como por exemplo, vou só rascunhar aqui, ó, 1 divide A, tá? E A divide zero, todo número divide o zero, tá? Se o zero divide A, então, sem somente ser o A é igual a zero, né? Se o A é zero, então o A divide o zero divide A, tá? 1, 2, 3. A divide B, C e somente C. O módulo de A divide o módulo de B. 4. A divide B e B divide C. Então, o A divide C. Propriedade transitiva. Tá? A divide A. Também é verdade, né? Vou colocar aqui na primeira. 1 divide A, vírgula, A divide 0 e A sempre divide A. A divide A para todo inteiro. Então, isso aqui para todos. A, B e C pertencente a Z. Se o A divide B e B divide C, então A divide C, temos uma transitividade, né? Então temos que a divisão, essa noção de dividir, né, é simétrica e reflexiva e transitiva. Uma boa pergunta é se ela é simétrica, né? A resposta é não, tá? Se você restringir aos números naturais, sim, mas aos inteiros, não. Ou antissimétrica, né? Também não. Então não dá uma relação de ordem nos inteiros, mas dá uma relação de ordem em n. Tá? Isso é fácil observar só através de alguns exemplos. O que é importante destacar é algumas propriedades que eu vou discutir agora, que é a proposição 3.3, tá? Que afirma o seguinte, ó, se A divide B e B
e C divide D, então AC divide BD. Então, para todos A, B, C, D inteiros, vale essa implicação. Essas propriedades em relação a todas essas propriedades que eu falei até agora são todas consequências imediatas da definição. Então eu vou fazer essa daqui para você pegar um jeito e fazerem as outras, inclusive as anteriores que eu acabei de passar. Imediato da definição. Como assim? Olha só. A divide B e C divide D. É as nossas hipóteses. Isso implica, então, eu posso colocar assim, ó, que existe vou colocar C1 pertencente a Z, e aqui embaixo existe um C2 pertencente a Z, tais que, olha só, definição. Então, B é igual a C1 vezes A, e D é igual a C2 vezes C. Daí eu quero concluir que o AC divide BD. Tá? Então, olha só, se eu escrever B vezes D, usando o passo anterior, isso daqui vai ser C1 vezes A, vezes C2 vezes C, tá? Isso aqui é igual a C1 pela associativa, né? C1 vezes C2. Então, vamos colocar aqui a associativa, tá? Esse daqui é o... chamar esse aqui de estrela. Então, aqui estamos usando estrela, tá? C1, C2, A vezes C. Agora você pode, por exemplo, chamar isso daqui de um K e observar que C1 é um inteiro. C2 é outro inteiro. O inteiro, os números inteiros é fechado. Então, C1 vezes C2, se você chamar K de C1 vezes C2, esse C1 vezes C2 não precisa nem chamar de K. É só observar que C1 vezes C2 é um número inteiro. Então, por definição, tá, ó, você tem que, só para ficar claro, vou chamar de K só para, vou fazer o plástico inclusive em vermelho. Se a gente chamar aqui de K, a gente obtém então K vezes AC. Então, olha só, BD é igual a 1 inteiro K vezes AC. Logo, existe um inteiro K pertencente a Z, tal que BD é igual a K vezes AC. Isso é exatamente a definição de que o AC divide BD. Ok? Tudo bem? Então pense um pouco nessa definição, nessa demonstração, né, nesse argumento, nesse rascunho. A demonstração depois você escreve bonitinha, com todos os detalhes e com a sua escrita. E volta nos anteriores e tenta fazer. Para que você tenha essa definição de divisibilidade bem fixa na cabeça e que você consiga manejá-las de maneira a ser capaz de fazer as demonstrações e encarar os exercícios, tá? Mais uma proposição, então. Agora a proposição 3.4. Afirma o seguinte: ABC pertencente a Z, tá? Se A divide a soma, o livro escreve assim, ó. Na verdade, ele coloca ele coloca duas afirmações na mesma expressão. Então, na verdade, ele coloca assim, ó, se A divide B mais C, tá? Então, A divide B, C e somente C, A divide C, tá? Então, você considera o mais, depois o menos provavelmente é análogo. Vamos argumentar então
essa proposição. Ó, como é que a gente verifica isso daí, demonstra? Vamos fazer para o mais, ou seja, vamos partir da hipótese de que o A divide B mais C. Tá? Por definição, então, tá? Existe, o livro chama de F, eu vou chamar de F também, pertencente a Z, tá o quê? Ó, B mais C é igual a F vezes A. Essa passagem aqui tem que estar claro para vocês. Se não tiver, eu posso explicar novamente. É a definição. Esse argumento aqui tem que estar claro, ok? Tá? Agora vamos discutir o que eu quero chegar. Tem uma do lado de cá eu tenho uma equivalência, né? Então tenho duas afirmações fiz a minha hipótese, desenvolvi, agora eu tenho duas afirmações a demonstrar. Então a primeira é a implicação de ida. Então eu tenho partido do princípio de que o A divide B. Se o A divide B, uso de novo a definição. Então existe, vou chamar aqui de G pertencente a Z, tal que B é igual a G vezes A, tá? E agora eu quero concluir que A divide C. C é igual a alguma coisa, um inteiro vezes A. E eu obtenho isso só juntando essas duas expressões, né? Tá? Olha, então eu vou colocar aqui embaixo. Por um lado eu tenho que B mais C é igual a F vezes A. Por outro lado, eu tenho que B é igual a G vezes A. Posso somar, ou posso subtrair, ou posso até mesmo substituir. Tá? Vamos substituir. Então, isso daqui implica, ó, que B... Não, vou subtrair, vai. Ah, não, vou somar. Tanto faz, ó. B mais C é igual a F vezes A. Usei a de cima. Que implica que, olha, mas o B é igual a GA. Então, eu tenho G vezes A mais C igual a F vezes A. Tudo bem? Mas isso daqui implica, então, que C é igual a F vezes A menos G vezes A. Isso implica que C é igual a F menos G vezes A. Olha, então agora é só observar que o F é inteiro. Está aqui de azulzinho, ó. O F é um inteiro. O G também é um inteiro. No início da aula, nós observamos que se você fizer a subtração de dois inteiros, é um inteiro. Então, F menos G é um inteiro. Então, a gente obtivemos que C é igual ao número inteiro vezes A. Isso daqui, então, é a definição, implica que o A divide C. Vou deixar para você fazer a volta e fazer o outro item A menos B. É só argumentar analogamente. Mais uma proposição, então. Ó. Vamos para a proposição. Isso está tudo feito no livro, tá? Eu só estou fazendo uma abreviação aqui, uma discussão para a gente pegar as ideias e poder resolver alguns exercícios. Ó, essa daqui é interessante, aparece bastante também, ó. É bem útil. Se a gente pegar A, B e C pertencente a Z, tá? Então, ó, se A divide B e A divide C, então, tá? A divide, que a gente chama de combinação, tá? XB mais YC para todos XY pertencente a Z. Em particular,
se A divide B e A divide C, então A divide B mais C. A divide a soma dos dois. A divide qualquer combinação xb mais yc, com xy pertencente a z, né, os inteiros. Demonstração. Vamos lá, ó. A divide B é a nossa hipótese. Temos duas hipóteses, né, ó. A divide B e B divide C. Eu gosto de colocar uma embaixo da outra, né? Vocês já perceberam isso, né? Ó, coloco uma embaixo da outra e vou fazendo simultaneamente, né? Então agora eu uso a definição simultaneamente. Ou seja, B é igual, vou chamar aqui de FA, e C é igual a GA para F inteiro e G inteiros. Ok? Então isso é, nesse momento, é fazer o óbvio. Pega a hipótese e usa a definição. Agora vamos olhar para onde a gente quer chegar. A gente quer chegar aqui, o A divide xb mais yc. Ou seja, xb mais yc vai ser igual ao inteiro vezes A. Tá? Então, e xy são arbitrários. Então, para xy arbitrários em Z, né, para inteiros xy, se eu escrever aqui, ó, xb mais yc, isso vai ser igual, usando essa igualdade de cima, olha só, x vezes fa mais y vezes ga. Isso é igual, pela propriedade associativa, que x, vou colocar assim, ó, xf, colocar o a em evidência, mais yg multiplicar a. Eu tenho a nas duas parcelas aqui, né? Eu tenho a aqui e a aqui. E isso daqui pertence a Z? Olha, F pertence a Z, G pertencente a Z. Então, X pertencente a Z e Y também pertencente a Z. Então, XF pertencente a Z, porque Z é fechado, né? Os inteiros são fechados. Então, quando eu falo pertence a Z, eu estou falando pertence aos inteiros, tá? Os inteiros são fechados em relação à multiplicação. Então, Y vezes G também. E também é fechado em relação à soma. Então, esse número aqui é um número inteiro. Então, nós chegamos que xb mais yc é igual a um número inteiro vezes a. Então, isso aqui, por definição de divisibilidade, né? O a divide xb mais yc. Tudo bem? Aí o livro aqui faz a observação que falei logo na sequência. Ele observa que ele faz mais uma proposição do módulo. Vou deixar para vocês a proposição 3.6, né? Se o A divide B, então o módulo de A é menor ou igual ao módulo de B, tá? E essa bom, antes de eu fazer a divisibilidade, tem um aqui interessante. Proposição 3.7. Vamos fazer essa, que aí mistura um pouquinho de indução junto. Então vamos fazer a proposição 3.7. Olha só que legal. A proposição 3.7 é assim, ó. Então vamos pegar a B inteiros e N um natural. Então a afirmação está assim, ó. A menos B
divide a elevado a n menos b elevado a n. Olha só que legal, né? Como é que a gente prova isso? Então, olha só, o a e o b são inteiros. Então, qualquer a e b inteiros e n natural, a menos b vai dividir a elevado a n menos b elevado a n. Então, se a gente fixar o a e b, nós estamos vendo que isso é uma afirmação em relação ao número inteiro n. E a afirmação é essa: a menos b divide a elevado a n menos bn. Então, a maneira de provar isso é por indução. Vamos verificar então que a P1 é verdadeira. Ora, a P1, quem é A dividido A menos B, divide A menos B. Isso já apareceu, né? Todo o divide é reflexivo, né? Tá. Todo inteiro divide ele mesmo. Perceba que eu ainda não estou falando nada de quociente e resto. Eu só estou usando a definição de divisão, a de divisibilidade. Então, como é que a gente argumenta agora? Vamos, hipótese de indução. Então, suponha Pn verdadeira, ou seja, que A menos B divide AN menos BN é verdadeira. Tá? E aí eu tenho que olhar então quem que seria a Pn mais 1. A Pn mais 1 é falar que o A menos B também divide AN mais 1 menos BN mais 1. Então eu posso começar por um lado, mexer com essa expressão. AN mais 1 menos BN mais 1. Isso daqui no final, aqui das minhas contas, eu tenho que chegar a isso é igual a um número aqui inteiro z, um número que pertence a z, né? Um número inteiro vezes a menos b. Então isso é onde eu quero chegar. E eu vou ter que usar a hipótese de indução aí. Tá? Ou seja, eu vou ter que fazer aparecer, o que é a minha hipótese de indução? Eu vou ter que fazer aparecer a n menos bn. Isso agora parece ser fácil fazer aparecer, porque eu posso escrever a elevado a n mais 1 como sendo a vezes a elevado a n menos b vezes b elevado a n. Ok até aqui? Então eu vou apagar aqui onde eu quero chegar, já que a gente já visualizou. Tá? Ora, mas eu gostaria de, né, fazer aparecer a menos b. E aqui eu tenho a elevado a n menos b, b elevado a n. Então, olha só que interessante. Eu posso fazer isso aqui, ó, a vezes a elevado a n mais... Não, menos. Eu quero fazer aparecer a menos b, né? Ou seja, eu quero colocar o a elevado a n em... Vou aqui no rascunho, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó. Eu quero fazer aparecer a menos b. Então, eu tenho a vezes a elevado a n. Então, a minha ideia é colocar o a elevado a n aqui em evidência e fazer aparecer o menos b aqui. O a eu já tenho aqui, né? Então, para isso aqui, eu tenho a elevado a n menos ba elevado a n, só que isso não fica uma igualdade. Então, eu preciso fazer isso aqui, que aí esse cancela com esse e fica zero, né? Tá? Então, ó, vou explicar o truque que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou subtrair b a elevado a n e, ao mesmo tempo, vou somar. E, de sorte, eu deixo b elevado a n e ver o que acontece do outro lado. Então, agora, se eu olhar para esses dois aqui, eu terei a menos b vezes a elevado a n, porque eu
fiz isso acontecer. E de sorte do lado de cá, se eu colocar o B em evidência, eu tenho B A elevado a N menos B elevado a N. E apareceu quem precisava aparecer, que é a hipótese de indução. Ok? Vamos lá então, ó. A hipótese, vamos usar a hipótese de indução. Aqui eu já poderia concluir pela proposição anterior, mas eu ainda vou usar a hipótese de indução, que ora, deixei até um espaço aqui, né, ó. É verdadeira, ou seja, logo existe, vou colocar assim, um C pertencente a Z, tá ok? Então, ó, voltei para a hipótese de indução. Se A menos B divide AN menos BN, por definição, existe um C inteiro, tal que AN menos BN é igual a C vezes A menos B. Ok? Assim, agora completou a demonstração. Agora eu uso aqui, ó. Tenho A menos B, A elevado a N, mais B, que multiplica AN menos BN, C, A menos B. Apareceu o que eu queria. A menos B nas duas parcelas dessa soma. Então, quem que fica aqui? A elevado a N mais BC, que multiplica A menos B. Agora é só observar que esse daqui é o inteiro. A é inteiro. A elevado a N é A vezes A vezes A, N vezes. A multiplicação de inteiros é um inteiro. B é inteiro, C é inteiro, B vezes C é inteiro. A soma também é um inteiro, então esse número é um inteiro. Então isso aqui implica, tá, que A menos B também divide AN mais 1 menos BN mais 1, que é exatamente a proposição, né, a afirmação para o N mais 1. Então, pela prova por indução, né, que o livro chamou de prova por indução, a gente fala por indução, simplesmente, nós verificamos a proposição. Ok? Aí tem alguns problemas para a gente discutir, depois a gente discute. Eu quero que vocês tentem fazer primeiro e depois a gente discute algumas dúvidas, ver o que dá para fazer, se é muito difícil, se é muito fácil, tá? Vamos então partir para o segundo tópico da aula de hoje, ok? É a divisão euclidiana. Então, a divisão euclidiana é um teorema, né, chamado aqui, o livro colocou 3.10, chamou bem isso, né, divisão euclidiana, e afirma o seguinte: AB inteiros, tá, e B diferente de zero, implica que existe únicos, colocar assim, tá? Falar que existe únicos Q e R pertencente a Z, tais que A é igual a B vezes Q mais R, com 0 menor igual do que R,
menor, como nós estamos nos inteiros, né? Pode ser negativo, então aqui a gente coloca módulo de B. Então essa é a divisão euclidiana. Pode fazer assim aqui no cantinho, se quiser, um rascunho para lembrar aquela coisa do colégio, né? Ó, A divide B, né? Essa brincadeirinha que a gente faz lá no colégio, né? Então existe únicos Q e R, tá? Então, e aí o Q a gente chama de quociente e o R resto, então vamos destacar isso aqui. Então, Q a gente chama de quociente e o R é o resto, tá? Então, quando a gente faz essa divisão, a gente obtém, né, que B vezes A, né, é igual a B vezes Q mais o resto. Então, esse é a divisão euclidiana. Observações importantes. E aqui, claro, né, o teorema também, essa hipótese é importante, tá no teorema, nessa conclusão, que o R é um número menor do que o módulo do B, né? Observações importantes. Q e R são únicos. Vamos provar já já. São únicos. Satisfazendo essa igualdade. Observe que nós estamos supondo que o B é diferente de zero, tá? Outra observação é que se o R for zero, o que eu posso concluir? Quando o resto dá zero, o que a gente conclui? Que fala a divisão é exata, né? Se o resto dá zero, então A divide B, tá? Se o resto é zero, então A divide B. Vamos demonstrar então. Vamos lá, ó. Antes da demonstração, a gente poderia pensar o seguinte, né? Qual que seria o caminho para isso, né? Para tentar argumentar. Veja, esse é um fato que a gente sempre usa, né? Desde o ensino, vocês ensinam os alunos lá no fundamental, né? Essa questão. Mas dentro da nossa discussão sobre números inteiros, a maneira como nós estamos discutindo os números inteiros aqui, isso é um teorema. Como é que a gente demonstraria? Os argumentos nossos geralmente envolvem duas ferramentas fortíssimas, que é a indução e o princípio da boa ordenação, e as definições. Indução não parece ser o caso aqui, porque nós estamos trabalhando com a existência de dois números inteiros Q e R. Agora, a boa ordenação parece ser um caminho, né? Tá? Uma vez que a gente quer provar a existência de Q e R, que ainda satisfaz essa condição de que o R está entre 0 e o módulo de B, né? Estritamente menor que o módulo de B. Vamos lá. Demonstração. Considere o conjunto S, cujos elementos são da forma x é igual a A menos B y, tais que o y pertence a Z, tá? Intersecção com os naturais, união com zero. Se você pensar um pouquinho, né? Olha, dá uma olhada aqui no rascunho, ó. A é igual a B mais Q, B vezes Q mais R. Se você isolar o R, você tem que o R é igual a menos B vezes Q.
é exatamente a forma A menos BY, aqui com Y variando em Z. Então esse conjunto é como se estivesse sendo o conjunto onde está definido o resto, né? Tá? Bom, precisamos mostrar duas coisas. Primeiro, a existência, que existe Q e R, e depois mostrar que eles são únicos. Vamos, existência. Tá? Ora, então eu tenho o A e B, que são números dados. Tá? Ali dentro eu tenho A menos B. Então, tem uma proposição que a gente fez, né? Foi chamado como a propriedade de Arquimedes, né? Ou propriedade arquimediana. É ela que nós vamos usar aqui. Tá? Afirma que dado dois números inteiros, existe um outro número inteiro que eu multiplico um e ultrapassa o outro na relação de ordem. Ou seja, pela propriedade arquimediana existe um n pertencente a z, tal que n vezes menos b fica maior do que menos a. Tá? Então, ó, o a e b são inteiros, então menos a e menos b também são números inteiros. Então, a propriedade de Arquimedes, existe um outro inteiro n, de maneira que eu multiplico um e ultrapassa o outro. N vezes menos b ultrapassa menos a. Por que eu escolhi n vezes menos b para ultrapassar a? Porque quando eu fizer, eu posso escrever a menos nb maior do que zero. É o que aparece aqui dentro. A menos by, então eu fiz aparecer um n aqui, né? No lugar do y, no conjunto. Tá? Passei o nb para lá. E inverti a ordem do maior igual. Do maior. Ora, então se existe um n tal que a menos nb é maior do que zero, esse cara tem exatamente a forma dos elementos de S. A menos um inteiro multiplicando B. A menos NB. Ou seja, S é diferente do vazio. Ou seja, A menos NB pertence a Z. Vou colocar E, né? Porque ele tem a cara de Z. Então isso diz que o S é diferente do vazio, porque ele tem a cara dos elementos de S, né? O S é diferente do vazio e mais. Está falando que S é limitado superiormente, inferiormente por zero. A menos NB pertence a S, desculpe, não Z. Pertence a Z também, mas eu quero que esteja em S, né? Para que o S seja diferente do vazio. Ora, mas não poderia ter um... Você mostrou que existe um. Aqui tem uma questão interessante. Nós mostramos que existe um N, tal que A menos NB pertence a S e é maior do que zero. Não poderia ter um outro elemento, um outro Y, em Z tal que A menos BY fica menor do que zero? Não. Por que não? Porque nós acrescentamos na definição esse outro pedaço aqui, ó. Os naturais união com zero. Não é à toa que nós acrescentamos, né? O porquê de colocar esse outro pedaço aqui, né? Ou seja, o conjunto S é um conjunto de elementos positivos ou nulo. Legal. Conjunto não vazio, limitado inferiormente, implica, pelo princípio da boa ordem, que existe o menor elemento.
Então, S possui um menor elemento. Vamos chamar de R. Mas como R pertence a S, né? Então esse R ele tem que ter a cara de S. Ele é da forma A menos B algum inteiro. Vamos chamar, por exemplo, esse inteiro Q. Para algum Q pertencente a Z. Bom, o que a gente tem que mostrar então? Mostramos que existe o R que a gente quer, né? O resto. Olha aqui, da maneira como foi escrito, ó. Olha só. Olha só que legal isso aqui, ó. Parece bobo, mas é muito interessante. O R é o menor elemento. É único. Então, como A e B estão fixos, o Q que aparece aqui é bem definido em função de R. Tá? É bem definido, não necessariamente único. O único nós vamos mostrar já já. Então nós já mostramos que existe RQ, que é o que a gente queria. Aqui. Basta verificar essa condição aqui, né? Que o R tem que satisfazer essa condição aqui. Maior ou igual do que zero e o módulo menor do que B. Que é maior ou igual do que zero, ok. Porque a gente construiu o S assim, né? Então vamos lá, ó, temos R maior ou igual do que zero, porque o R pertence a S e S é um elemento composto de... S é um conjunto composto por elementos maiores ou iguais que zero. Tá? Queremos R menor do que o módulo de B e aí acaba, né? A existência. Como é que eu faço para mostrar que o R é menor do que B? Tá faltando uma coisa, né? Todas as demonstrações que nós fizemos pelo princípio da boa ordem até agora, não significa que não estou afirmando que todas as demonstrações que utilizam a boa ordem precisa disso. Mas todas que fizemos até agora envolvia um argumento por contradição. Então agora aqui que vai entrar esse argumento. A gente quer R menor do que B. Então suponha menor do que o módulo de B, né? Suponha que R é maior ou igual do que o módulo de B. Isso vai ter que dar uma contradição no fato de R ser o menor elemento de S. Porque é assim que a gente vem fazendo até agora, né? Tá? Ok. Se o R é maior ou igual do que o módulo de B, então existe um S pertencente a N união com zero, tal que R é igual a módulo de B mais S, com zero menor ou igual a S menor do que R. Põe uma interrogação aqui ou não precisa? Nessa afirmação. Nós já usamos esse fato na aula passada, eu acho que foi na aula anterior. Eu sempre gosto de fazer esse fato com um desenho da reta, para mim é sempre mais claro. Veja bem, ó, o módulo, no nossa construção, no nosso argumento, o módulo de B está aqui. São todos positivos. Vou colocar o zero aqui, mas são todos maiores ou iguais que zero. Pode ser zero, mas vou colocar dessa configuração só para motivar o enunciado. Não prova nada, mas motiva, né? Tá? Essa implicação. Então, a nossa hipótese por absurdo é que o R é maior do que o módulo de B. Então, existe um S inteiro que eu vou somar no B e vou chegar no R. Nós já fizemos esse argumento, inclusive dei uma ideia de demonstração até, né? Disso. Tá? Legal.
Ora, pronto, né? Então, se isso acontece, mas então o S é igual a R menos o módulo de B, porque vale essa igualdade aqui, que é igual, mas o R tem uma expressão para ele aqui em cima, né? Eu usei essa igualdade, usei também essa daqui, e vou contradizer o fato dele ser o menor elemento, né? Então, mas o R é A menos BQ, então aqui menos módulo de B. Isso daqui é igual a menos. Eu queria muito tirar o B em evidência, só que o B está em módulo, tá? Mas aí é só eu pensar em dois casos. Se o B é positivo, tá? Então o módulo de B é B. Então eu posso fazer, suponha o primeiro caso que B é positivo. Então a igualdade ficaria assim, ó. Ficaria A menos B, opa, B menos 1, desculpe, Q menos 1 e o B em evidência. Pode até colocar assim, ó. Isso aqui, se B é positivo. Se o B é negativo, isso fica A menos Q. Aí o módulo de B fica menos B. Menos e menos fica mais. Fica Q mais 1 vezes B. Se B é menor do que zero. Tá? Tanto faz. Porque o que importa para mim é que Q menos 1 é um inteiro. Q mais 1 é um inteiro. Então, o S é o número da forma A menos 1 inteiro vezes B. Ou seja, S pertence a... S pequeno pertence ao S grande. Porque é assim que nós construímos o conjunto S, né? A menos B, Y, onde Y é inteiro. Tá? Absurdo. Por que absurdo? Porque o S é menor do que R, está aqui. Estritamente menor do que R. E R é menor elemento de S grande. O absurdo veio do fato da gente supor que o módulo de R era maior ou igual do que B. Então, qual que é a conclusão? Módulo de R tem que ser estritamente menor. R tem que ser estritamente menor do que o módulo de B. E a gente já sabe que o R é maior do que zero, né? Assim, 0 menor ou igual do que R, estritamente menor do que o módulo de B. Era a condição que a gente queria. Tá? Unicidade. Provar que são únicos. Unicidade. Vamos lá, ó. Então, A. Vamos supor que tem dois, então. Eu vou rascunhar só, depois você escreve bonitinho. Ó. A é igual a B, Q, mais R. Vamos supor que A também é igual a B, Q' mais R'. Então, estou supondo que existe 2B, 2Q e R. Você supõe que existe 2Q e R, não suponha que existe Q e Q', R e R', tal que A é igual a B, Q mais R, e A também é igual a BQ' mais R'. Para alguns, né? Para Q, Q', R, R', pertencente a Z. Tá bom? E claro, né? Tem que satisfazer também a condição. 0 menor ou igual do que R menor do que módulo de B. 0 menor ou igual do que R' menor do que módulo de B.
que isso dá pra gente então? Vamos lá. A princípio, eu vou escrever assim então, ó. Se o R é menor do que o módulo de B, então menos R é maior ou igual, maior, desculpe, do que menos o módulo de B. Tá? Eu posso escrever então que menos o módulo de B é menor do que menos R. Só multipliquei por menos 1 a primeira ali. Isso implica então que, ó, menos módulo de B menor do que menos R. Tá? Aí, aqui eu posso escrever isso como sendo menor ou igual R' menos R. E o que, que eu usei aqui? Deixa eu justificar aqui embaixo de azul. Ora, eu usei o seguinte, né? Ó, menos R é menor ou igual do que menos R. Tá? E o R, o zero é menor ou igual do que R. O R', né? O R' é maior ou igual do que zero. Então eu posso somar, uma das proposições que a gente fez, né? Posso somar, que eu vou obter então que é menos R é menor ou igual do que R' menos R. Isso daqui é menor ou igual do que R'. Vamos justificar aqui porque agora, mesma ideia, só que agora eu posso subtrair. R' é menor ou igual a R'. E menos R é menor ou igual do que zero. Se eu subtrair, tá, eu vou obter R' menos R menor ou igual do que R'. Tá? Um truque aqui, né? E o R' é menor do que módulo de B. Isso implica, então, que uma das proposições que a gente fez também lá na coisa de módulo, né? Lá na proposição de módulo, R menos R é menor do que o módulo de B. Vou colocar aqui no cantinho a proposição. Como é que era lá? A proposição era assim, se o módulo, posso colocar assim, né? Ó, se A menos A é menor do que B, que é menor do que A, então módulo de B é menor do que A. Uma das propriedades que a gente tem lá do módulo, né? É essa que nós usamos aqui. R' menos R menor do que o módulo de B. Tá, mas por outro lado, eu só usei uma parte da minha igualdade, né? Eu só usei essa aqui, né? Até agora. Agora eu preciso usar essa daqui. Vamos lá. Por outro lado, vírgula. O que acontece, ó? BQ mais R é igual a BQ' mais R'. Isso implica então que BQ menos Q' é igual a R' menos R. Tá? Assim, passa para lá, né? A soma é bem definida, né? Nós discutimos isso na primeira aula. E usa associativa. Assim, o que a gente tem? Ó, se eu fizer o módulo de B vezes Q menos Q' é igual ao módulo de R' menos R, que nós vimos acima que é menor do que o módulo de B, o que implica, né, que módulo de Q menos Q' é menor do que 1. Esse daqui é um número inteiro e é um número maior ou igual do que zero. Se ele é um número inteiro maior ou igual do que zero, é um natural. E tem que ser menor do que 1. Qual que é o único natural? É um inteiro. Qual que é um inteiro que é maior do que zero e menor do que 1? Só pode ser o zero, né? Não existe inteiro entre 0 e 1. Né? É uma proporção que a gente fez também. Então, Q menos Q' é igual a zero. Então, isso daqui implica que Q menos Q' é igual a zero. Então, Q é igual a Q'. Se Q é igual a Q', essa igualdade aqui em cima
implica que o R é igual a R'. Então, está provada a unicidade do algoritmo de Euclides. Entender a demonstração é o primeiro passo para a gente conseguir entender os argumentos, né, que aparecem nos exercícios e coisas similares. Então, demonstração tem a sua beleza por si só, prova um resultado fortíssimo, a divisão euclidiana, e também esses argumentos muitas vezes aparecem nos exercícios que a gente vai encontrar. Antes, vamos discutir o seguinte. Vamos localizar as ideias, né? Veja só. Nós temos aqui, o que a gente fez até agora foi formalizar algo que a gente vem fazendo desde os primeiros anos no colégio, né? Tá? A dividido por B existe Q e R, tá? Tais que A é igual a BQ mais R e o R é menor do que B. Vamos supor que o B é maior do que zero nessa discussão aqui, tá? Bom, se o B é maior do que zero, nesse caso, e o que a gente tem aqui é que o Q vezes B ele pode ser igual ao A, tá? Ou seja, né, a gente tem o seguinte, Q vezes B menor ou igual do que A. Ele é igual ao A se o R for zero. E a divisão é exata. Então aí o A divide B. E se não divide, a gente tem o resto. Mas como o resto é menor do que B, né, a gente tem que o Q vezes B é menor ou igual do que A. Pronto, vou colocar aqui embaixo. Pode ser igual se o R for zero. E se tiver um resto da divisão, Q vezes B vai ser menor ou igual do que A. E você vai ter um resto ali. Mas eu posso aqui ainda ver o seguinte, ó. O A é igual, então, como a gente viu ali, BQ mais R. E o R é menor do que B. Estou supondo o B maior do que zero. Tá? Então, o A é menor ou igual do que BQ mais B. Porque ó, BQ mais R mais o R é menor do que B. Tá? Então, A é menor ou igual a BQ mais B. Se eu colocar o B em evidência, eu tenho Q mais 1 vezes B. Tá certo? E era assim que o livro faz um comentário bem interessante, que era assim que o Euclides entendia a divisão euclidiana, né? Mais ou menos dessa forma. Ou seja, fixado B inteiro, diferente de zero, tá? Nós podemos definir aqui uma função quociente e uma função resto. Então, o que é a função quociente? Eu vou chamar assim Q de B, porque agora ela depende do B, né? Vai de Z em Z. Quando eu pego o A, quem é o QB de A? Obviamente, né? Tudo indica que é o quociente da divisão de A por B.
pela unicidade do quociente, isso é uma função bem definida. A função resto, mesma coisa. Podemos definir o RB de Z em Z. Onde, olha só, para um A pertencente a Z, o RBA é igual ao resto da divisão de A por B. Legal. Mas olha só, ainda tem uma coisa interessante aqui, ó. Se a gente pegar essa ideia aqui de cima e dividir por B, já que B é diferente de zero, o que a gente obtém ali? A gente obtém dividir sem muita preocupação com os números racionais. Mas ó, o qual também temos familiaridade, né? Obtemos que Q é menor ou igual que A sobre B, que é menor ou igual do que Q mais 1. E essa desigualdade é interessante, porque era assim que Euclides pensava na divisão, né? Então, o quociente Q é o maior inteiro, tá? Menor ou igual do que o racional A sobre B. Esse A sobre B aqui pertencente a Q, tá? Então, o quociente aqui, a gente também às vezes costuma denotar como sendo A sobre B e coloca assim o colchete aqui para falar que é a parte inteira do racional A sobre B, tá? Então o quociente é então olha só, o A sobre B, né, o que existe, o quociente ele é o número que está, o inteiro que está entre, é o racional, né, o A sobre B, a divisão é o número que está entre o quociente Q e o Q mais 1, que é um inteiro. Tá? Então o Q a gente denota como parte inteira do racional A sobre B. É o maior inteiro menor ou igual do que o racional A sobre B. Tá? Então é daqui que surge essa... Assim que se pensava a divisão, né? Euclidiana. Que Euclides pensava. Vamos fazer então esse exemplo aqui, ó. Exemplo 3.13. Aí depois eu abro para a gente discutir exercícios. Exemplo 3.13. Ele diz o seguinte, ó. Vou usar a notação RQ 10 elevado a n é igual a 1 para todo n natural. Olha que legal. RQ de 10 elevado a n é igual a 1 para todo n natural. O que significa isso? Que o resto da divisão RQ, não, desculpe. Oh, meu pai. Ah, esse vai ser difícil, viu? Por causa da minha letra. Aqui é um 9, tá? O meu 9 parece o Q, que também parece um G, né? Então, vocês vão ter que ter paciência aí. Então, quando eu pego 10 elevado a n e divido por 9, o resto é 1. Para todo n. Quer ver? Pega 10 e divide por 9. O resto é 1. Pega 100 e divide por 9. 10 ao quadrado. O resto é 1. E assim por diante. 10 ao cubo, 1000. Então, para qualquer n, 10 elevado a n, quando eu divido por 9, o resto dá 1. Como é que prova isso? Indução em n. Isso aí. Tá? Então, quem é
afirmação. Afirmação é essa aí, né? R 9. Então o resto da divisão de 10 elevado a n por 9 é igual a 1 para todo n. Quem é a P1? Proposição 1 é falar que o resto da divisão de 10 por 9 é igual a 1. Ora, de fato, né? Aqui no cantinho, ó, pega 10, divide por 9, que como é que a gente sabe? Então, como é que é? 1 vezes 9, 9 para 10, 1, né? Tá? Então, o que a gente tem? Que o 10 é igual a 9 vezes 1 mais 1. Então, aqui nós temos esse 1, que é o quociente, e esse R, que é o resto. Então, verdadeiro, né? Para o caso n igual a 1. Então, suponha Pn verdadeira. Ou seja, vamos no cantinho de novo. Se eu pegar 10 elevado a n e dividir por 9, tá? Existe aqui um C, de forma que o resto aqui é 1. Ou seja, isto é, 10 elevado a n é igual a 9 vezes C mais 1. Essa é a hipótese de indução. Vamos verificar que quando a gente pegar 10 elevado a n mais 1 agora e dividir por 9, também vai ter aqui um C barra, e aqui o resto vai ser 1. Ou seja, nós temos que concluir que 10 elevado a n mais 1 é igual a um número aqui inteiro, C barra, vezes 9 mais 1. Então, vamos começar então a nossa discussão aqui com 10 elevado a n mais 1. Primeiro passo, parece claro que a gente precisa escrever 10 elevado a n vezes 10, para aparecer a hipótese de indução. A hipótese de indução fala que 10 elevado a n é 9c mais 1, vezes 10, aqui. Se eu distribuir aqui, eu vou obter 9 vezes 10 mais c mais 10, tá? Agora é onde a gente trava um pouco, né? Onde travou. Por que travou? Toda vez que uma dica boa, né, que eu sempre gosto de indicar e também sempre faço, quando trava, eu olho para onde eu quero chegar. Que é vezes. Eu olho para onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu preciso ter alguma coisa que multiplica o 9 mais 1. Então eu tenho aqui alguma coisa que multiplica o 9 aqui, mas só que aqui eu tenho 10, eu não tenho mais 1. Então parece ser, posso escrever 10 como sendo 9 mais 1. Então eu tenho 9 vezes 10c mais 9 mais 1, porque o que tem que fazer é aparecer o resto 1 aqui, ó. Tá? Olha onde eu quero chegar. Aqui no rascunho, aqui no canto. Ora, mas então eu posso vir aqui e colocar o 9 em evidência. 9 que multiplica 10c mais mais 1, né? Mais 1. Deixa eu ver se tá certo isso. Tá, né? Ah, não, tá faltando 1. Ah, não, tá bom, tá bom. Tá bom. E é o que a gente queria, né? Porque isso daqui é o C barra. Então isso daqui é igual a 9 vezes C barra mais 1. Que era o que a gente queria, né? Tá? Então, conclusão. Existe um C barra tal que
inteiro, né? Existe um C barra inteiro. Tá o quê? 10 elevado a n mais 1 é igual a C 9 C barra mais 1. Isto é, o resto da divisão de 10 elevado a n mais 1 por 9 é igual a 1. A ele aqui. E isso daqui é a Pn mais 1, né? Então pronto. Provado por indução que o resto da divisão de 10 elevado a n por 9 sempre é 1 para todo n. Okay? E aí o livro finaliza a sessão introduzindo a ideia de par ou ímpar. Agora a noção de par ou ímpar fica natural quase, né? Porque basta dividir por 2. Porque pega um número inteiro, vamos dividi-lo por 2. Temos duas opções, né? Duas possibilidades para qualquer inteiro. Qual que é a primeira possibilidade? Ele é divisível. Ou seja, quando vai dividir por 2, a gente tem um quociente Q e o resto zero. A segunda possibilidade é que não, que ele não é, o resto não é zero. Então nós temos aqui o quociente Q e um resto R aqui. Vou colocar o R verde aqui. Só que esse R tem que ser menor do que 2 e maior ou igual do que zero. Se ele for igual a zero, nós estamos no caso 1. No caso 2, se ele é menor do que 2, estritamente menor do que 2, e não é o zero que é o caso 1, então ele só pode ser o 1. Tá? Então temos duas possibilidades. A primeira, quando A é divisível por 2, o A ele é da forma 2 vezes Q. E quando ele não é divisível por 2, o A é da forma 2 vezes Q mais 1. Todo número da forma 2 vezes Q é chamado par. Da forma 2 vezes Q mais 1 é chamado ímpar. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma questão? Então, enquanto vocês pensam aí em algum exercício, eu vou escolher um aqui. Ó, 3.5a. 3.5a tá falando o seguinte, ó. O item A, por exemplo. Tá falando o seguinte, ó. Se eu pegar o 8, é parecido com esse que a gente fez. Por isso que eu peguei esse. 8 divide 3 elevado a 2n mais 7. Para todo n pertencente a n, união com zero. Olha que legal. Agora foi acrescentado zero. E os outros vai nessa mesma linha aqui. Como é que sai esse? Deve sair igual ao outro, né? Indução em n. Ok? Então, olha só. Todo número da forma 3 elevado a 2n mais 7, com n natural, união com zero, é divisível por 8. O 8 divide 3 elevado a 2n mais 7. Tá? Se o n for zero, quem fica do lado direito? Fica 2 vezes 0, 0. 3 elevado a 0 é 1. 7 mais 1, 8. Então, 8 divide 8, verdade. Se o n for 1, fica 3 elevado a 2, que dá 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 divide 16. 2 vezes 8, 16. Legal, né? Então, quando o n vai percorrendo ali, você vai obtendo os múltiplos de 8. Vamos provar. Indução, vamos ver se sai.
Vamos lá. O 1 já verificamos mentalmente, né? Então vamos lá. Quem é PN? Proposição. Afirmação. A sentença, verdade? A sentença acerca do número n, né? É que o 8 divide 3 elevado a 2n mais 7. E o n é esse natural união com zero. P1 acabamos de fazer mentalmente, né? Ou seja, 8 divide 3 elevado a 2 vezes P1, não, P0, né? Porque o n começa no zero. 3 vezes 2 elevado a zero mais 7, que significa que 8 divide 8. Ok. Como é que a gente faz agora? Tudo agora, até agora está tudo em ponto morto, né? Fazendo o que a gente sempre faz por própria indução. Verifica Pn igual a 1. Agora suponha Pn verdadeiro. Pn verdadeiro. O que significa isso? Isto é, 8 divide 3 elevado a 2n mais 7. Até agora eu não estou nem pensando eu só estou colocando em ponto morto, fazendo o que nós está acostumado a fazer por indução. Isto é, isso daqui, ou seja, existe, vamos chamar aqui um C pertencente ao inteiro, agora usei a definição, tá o quê? Tá? 3 elevado a 2n mais 7 é igual a esse C vezes 8. Agora vamos ver o que a gente faz. Olha, quem é o n mais 1? Vamos aqui no cantinho, rascunho. O n mais 1, quem é o Pn mais 1? Aqui, onde a gente quer chegar. O Pn mais 1 significa que o 8 divide, olha só, 3 elevado a 2 vezes, ó, 2 vezes n mais 1. Tá? Se eu distribuir, então, vai ficar 2n mais 2. Mais 7. Então, ou seja, eu preciso concluir que o 3 elevado a 2n mais 2 mais o 7 aqui é igual a alguma coisa aqui. No final das minhas contas, eu vou precisar um número inteiro aqui que multiplica 8. Então, vamos voltar para as contas aqui. Então, eu começo então agora. Ó. Então, ó, 3 elevado a 2n mais 2 mais 7. Agora eu preciso ver o que a gente faz aqui. Ora, parece também ser interessante quebrar esse 3, né? Ou seja, eu escrevo isso daqui como 3 elevado a 2n vezes 3. Deixa o 7 aqui. Tudo bem até aqui? Eu estou interessado em usar essa hipótese de indução. Tá? Tudo bem? Então, eu estou pensando em colocar o 3 em evidência para ficar 3 elevado a 2n, mas eu não tenho um 3 no 7, né? Tá? Então eu vou colocar o que eu queria. Eu queria que tivesse assim, ó. Depois eu arrumo. Depois a gente vê o que. Eu queria que, para aparecer a hipótese de indução, eu queria fazer assim, ó. 3 vezes. Me parece um bom caminho, né? 3 elevado a 2n mais 7. Só que se eu distribuir aqui, eu vou ter 3 vezes 7, né? Tá? Então eu preciso, ó. Vou fazer assim, ó. Ver se vocês concordam comigo. Eu vou colocar mais 7 e vou subtrair aqui quadrado, desculpe, né? Aqui tá faltando um quadrado, né? 3 elevado a 2n mais 2, né? Tá, então aqui 3 ao quadrado. Então aqui eu vou subtrair esse que eu acrescentei. 3 elevado ao quadrado vezes 7. Quando distribuir aqui,
Esse morre com esse e fica o 7 que estava aqui. Então daqui para cá eu consegui uma igualdade. Ok? E fiz aparecer a hipótese de indução. Então eu tenho 3 ao quadrado, 3 elevado a 2n mais 7. Agora aqui, vamos fazer um rascunho aqui no canto. Ó, 7 menos, se eu colocar o 7 em evidência, vai ficar 7 que multiplica 1 menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos 1 é 8, então isso é 7 vezes 8, né? Então isso aqui fica menos 7 vezes 8. O que é bom. Gostei. Parece que o caminho tá bom, porque olha só. Olha no que eu preciso. Olha onde eu quero chegar aqui, no cantinho, né? Ó. Eu preciso chegar a alguma coisa multiplicando 8. Então, do lado, nessa primeira parcela, eu já tenho alguma coisa multiplicando 8. E na segunda eu vou obter uma coisa multiplicando 8 usando aqui a hipótese de indução, né? Tá? Então isso vai ficar 3 elevado a 2. 3 elevado a 2n mais 7 a gente já viu que é o c vezes 8. Menos 7 vezes 8. Então isso aqui vai ficar, vamos lá, 3 ao quadrado c menos 7 e multiplica 8. Pronto, né? Esse daqui é um inteiro. Então a gente conclui, chama esse inteiro de C duas barras. Então a gente conclui que existe um C duas barras pertencente a Z, tal que 3 elevado a 2n mais 2 é igual a C duas barras vezes 8. Isso é por definição de divisibilidade que o 8 divide 3 elevado a 2n mais 2. Isso daqui é a Pn mais 1. Então está feito por indução que todo número da forma 3 elevado a 2n mais 7. Aqui faltou 7, né? Opa. 3 elevado a 2n mais 7. Opa, vamos arrumar. 3 elevado a 2n mais 2 mais 7 é igual a C duas barras 8. Então 8 divide a 3 elevado a 2n mais 2 mais 7. Esse é o Pn mais 1. Agora ficou bom. Todo número da forma 3 elevado a 2n mais 7 é divisível por 8. Para n inteiro não negativo. Pode ser 0. Ou positivo. Ou natural. Tudo bem?